Olá, seja bem-vindo. Marcar o corpo com desenhos ou outros objetos sempre esteve presente em diversas culturas há milhares de anos. No Brasil, a tatuagem e o piercing, durante muito tempo, foram vistos com muito preconceito. No ambiente de trabalho, eram quase que inadmissíveis. Sobre o tema, eu converso com a psicóloga Carolina de Souza Valger. Ela é especialista em psicologia organizacional, doutora em administração e professora da Universidade Positivo aqui em Curitiba. Tudo bem, Carolina? Olá, tudo bem e você? Tudo bem. Obrigado por falar conosco aqui no site da revista Ampla. Como as empresas hoje veem as tatuagens? Eu responderia que depende, né? De uma maneira geral, a gente tem tido uma melhora no sentido de aceitação, de uma maior tolerância das tatuagens, piercings e outros adereços, né? De uma maneira geral. As empresas já compreenderam que a composição da sua diversidade é importante. Porém, nós não podemos fazer uma fala assim tão generalizada, porque existem organizações que ainda não toleram, né, que ainda não olham com bons olhos esse tipo de característica. O mesmo ocorre com os piercings? O piercing, de alguma forma, ele é até um pouquinho mais aceito, porque dependendo do piercing, do lugar e de quem usa, ele é visto até como uma joia, né? Mas ele acaba tendo uma conotação muito semelhante que a gente pode comparar os dois como algo muito parecidos, né? No sentido de aceitação. A sociedade, de uma maneira geral, hoje está mais tolerante tanto com tatuagem quanto com piercing? Sim, né? De uma maneira geral, as pessoas estão mais tolerantes. A tatuagem e o piercing, eles acabaram se popularizando, né? Então, antes a gente tinha estereótipos relacionados a determinados grupos, a um determinado perfil de pessoas, e isso se popularizou, né? A gente já não pode mais restringir tanto. Então, há uma tolerância maior. Você conhece casos de pessoas que deixaram de ser contratadas por essas razões? Sim, conheço por essas razões e por outras, né? Inclusive por características físicas, como peso, altura, mas infelizmente nós ainda temos processos seletivos que acabam, né, fazendo essas formas de discriminação. Isso pode ser considerado apenas preconceito ou já é um caso até de assédio moral, por exemplo? O assédio moral nas organizações ele é outra coisa. Ele se caracteriza por alguma forma repetitiva e prolongada de perseguição ou outras situações com o objetivo de desestabilizar uma vítima. Então a gente não pode caracterizar essa situação como assédio moral. É de fato uma situação de preconceito, de discriminação e de reprodução de injustiças sociais. Existem partes do corpo em que o piercing ou a tatuagem causam mais desconforto nos terceiros, em quem está olhando? No mundo do trabalho, especialmente, por muito tempo havia um discurso de você pode ter desde que seja num lugar não visível, né? E isso é que tem se modificado. Então, quanto mais visível ou num lugar mais atípico, como rosto, pescoço, né? Acaba, quando chama mais atenção, eu diria, acaba por provocar mais desconforto naquelas pessoas que são mais intolerantes, né? Então, no mundo do trabalho, da mesma forma. Para algumas organizações, até hoje, o ideal é que fique escondido. Mas aquelas que já trabalham num perfil de tolerância diferente, essa já não tem mais sido uma questão assim tão, né, importante. A tolerância na contratação também está relacionada com a idade, seja de quem vai ser contratado e seja de quem está contratando? A aceitação, ela tem aumentado para todas as idades, né? Então, sem dúvida que quando a gente pensa em empresas mais voltadas ao público jovem, essa diversidade nos seus trabalhadores, ela também tem esse apelo, né, de se aproximar do seu público. Então, por isso mais comum que essas organizações sejam mais tolerantes quando tem um grupo mais jovem e atende
um grupo mais jovem, mas de alguma forma essa maior aceitação ela tem se estendido às diversas idades e diversas características. A pessoa tem o desejo de se tatuar ou mesmo colocar um piercing, mas reconhece que existe esse preconceito e tem a vontade de fazer. Como fazer equilibrar essa equação? Essa é uma resposta difícil, né? Porque as pessoas deveriam ser livres para poder fazer as suas escolhas, em especial em relação aos seus corpos. Mas a gente vive uma situação econômica com altos índices de desemprego e essa passa a ser uma questão. O que me parece importante da gente dizer é que as empresas é que deveriam ser cada vez mais flexíveis e não insistir em formas de controlar as pessoas ou controlar os corpos das pessoas. E compreender que a gente está falando muito mais de uma questão de competência profissional e avaliar o desempenho daquela pessoa no trabalho do que realmente uma aparência física ou adereços como esses que a gente está comentando, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, na publicidade e em outras manifestações, que muitas empresas parecem de fato estar mais preocupadas com essa diversidade. Então a gente pode dizer que a perspectiva é que cada vez mais esse tipo de preconceito e restrição acabe diminuindo? Sem dúvida, eu acho que a gente tem tido uma tendência nesse sentido que ainda pode melhorar, mas a gente já tem muitos estudos sobre a composição da diversidade do quadro de pessoal em todos os sentidos, embora estejamos falando aqui muito mais especificamente da tatuagem e do piercing, mas na composição de gênero, de raça, enfim, né? Essa diversidade ela traz também benefícios no sentido de ter um grupo heterogêneo, no sentido de conversar com diferentes públicos. Então, me parece que sim, que a tendência tem sido sempre a maior aceitação e acho que a gente deve continuar falando sobre o assunto, como nós estamos falando aqui, justamente para que ele vá se tornando cada vez mais palatável para as pessoas. Uma pessoa que se sente aceita na sua plenitude dentro do ambiente de trabalho, naturalmente ela fica mais produtiva, ela fica mais envolvida e comprometida com o próprio trabalho? Sem dúvida, né? Quanto maior o acolhimento, um bom ambiente de trabalho, uma satisfação com aquela organização e com a sua tarefa, é evidente, todos esses elementos favorecem o comprometimento e o engajamento organizacional. Então, é importante pensar nessa diversidade e no respeito à pessoa também no sentido da produtividade. Carolina, obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa ampla. Eu que agradeço, muito obrigada. E a você, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.